Boa noite, igreja. A paz de Jesus. A paz? Amém. Tem ninguém dormindo aí não, né? Amém. Queridos, só reforçando, sábado agora, a nossa vigília. Essa vigília que vai acontecer nesse sábado foi uma ordem, né, do Espírito Santo. Nós estávamos aqui no culto fé, culto de quarta-feira. O Espírito Santo falou muito ao nosso coração, ao meu coração, para estarmos realizando essa vigília. Então eu conto com a colaboração de todos vocês para estarem aqui conosco nesse sábado. Liderança Lagoinha Leopoldina, tá? É uma convocação. Se você não estiver aqui, eu vou entender que a gente não pode contar com você. Tá bom? Amém? Amém, então. Vamos ao texto. Nosso texto está lá em Jeremias. Vamos orar primeiro, como a pastora falou que nós somos uma igreja que oramos, então vamos orar. Você pode fechar os teus olhos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite que o Senhor está proporcionando para a gente, Pai. Te agradecemos pela tua grandeza, te agradecemos pelo teu amor, Pai. E eis-me aqui nesse momento, Pai, para ser usado como instrumento para a tua palavra, Pai. Pai, agora eu entendo essas madrugadas que o Senhor me acordou para poder trazer um despertar para a tua igreja, Pai. Que nada saia da minha boca, Pai, mas que saia aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com a tua igreja. Essa é a minha oração, já te pedindo e te agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Jeremias 18, do 1 ao 12. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Que pesado isso. Muito pesado. Eu estava até conversando com a Ariane hoje de tarde, que quando eu estava lendo essa palavra, quando eu li esse versículo, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Por que tanta perversidade dentro de um coração? Sendo que a única coisa que Deus quer é livrá-los do mal. Eu estava pensando assim, que povo desobediente. É uma desobediência que chega a ser até uma burrice. Se eu fosse Jeremias, eu falava assim,
Tá bom, vocês não querem? Tá bom, eu não vou insistir não. Então, faça vocês o que vocês quiserem, mas eu lavo as minhas mãos, porque o profeta tá ali, sendo levantado pelo Senhor para poder anunciar. O profeta está ali pedindo que o povo se arrependa, para evitar que aconteça aquilo que o Senhor está planejando, devido a uma consequência da desobediência daquele povo. É como se o povo estivesse falando assim: tá bom, pode acontecer do jeito que está falando aí, eu não me importo. O povo estava pagando para ver o que poderia acontecer. E o povo viu o que aconteceu com o reino do norte, quando aquele povo foi levado pela Síria. O povo viu o que aconteceu e estava prestes a acontecer o mesmo. O povo ali estava prestes a se tornar cativeiro da Babilônia, mas o povo mesmo assim estava insistindo na teimosia, estava insistindo na desobediência. O povo estava pagando para ver, numa tremenda desobediência. E a desobediência, ela é uma raiz, né, de todos os pecados. Sabe por quê? Lá no começo, lá em Gênesis mesmo, quando Deus criou tudo, criou céus, criou terra, teve um momento ali que Deus falou para Adão e Eva: olha, você pode comer de toda árvore, de todo fruto da árvore que tem desse jardim, mas aquele dali não pode, porque no dia que comer, certamente morrerás. Sabe, Deus fala: olha, aqui você pode tudo, mas o Senhor dá apenas uma advertência. Olha, você pode comer da árvore ali que dá laranja, você pode comer ali da árvore que dá acerola, você pode comer ali da árvore que dá morango, mas da árvore do conhecimento e do mal, se comeres, certamente morrerás. E quando a gente lê, a gente entende que parece que aconteceu assim, tudo ao mesmo tempo. Deus deu uma ordem, aí foi lá, Eva foi lá, comeu. Não é bem assim, porque a desobediência, ela é uma ação da gente quando a gente não concorda com algo. Então a gente vai elaborando dentro da gente, aquilo vai se tornando grande dentro da gente, se a gente deixar a desobediência nos dominar. Eu lembro que quando eu era criança, quando meus pais me colocavam para brincar lá no quarto, tinha alguns brinquedos. Teve um dia que eu fui colocar o dedo na tomada. Aí eu lembro que minha mãe falou assim: olha, na tomada não pode mexer. E meus pais nunca foram de, sabe, colocar, proteger tudo, porque se falou, está falado e pronto. Eu tenho que obedecer. Mas eu ficava aí, como eu falei, a desobediência é algo que vai sendo trabalhado dentro do coração da gente. Não é algo que a gente faz assim de imediato. Na maioria das vezes não, pode até acontecer. Mas eu lembro disso porque parece que eu sinto a dor até hoje. Eu lembro que passou um dia, 2, 3 dias, né? Tava lá brincando. Aí eu vi um grampo de cabelo da minha mãe. Eu peguei aquele grampo e enfiei dentro da tomada. Eu tomei um choque tão forte, saiu tanta faísca daquela tomada, que até hoje eu sinto esse choque e tenho um pouco de trauma de eletricidade. Quando tem que mexer em alguma coisa de elétrica lá em casa, eu peço a Energisa para desligar a energia da cidade para eu poder mexer lá. Para vocês terem ideia, mas por que aconteceu essa consequência? Por causa de uma desobediência. Eu fui alertado, mas eu paguei para ver. E é isso que está acontecendo aqui também. Essa palavra que o Senhor dá a Jeremias, ela nos mostra coisas preciosas sobre como Deus age na nossa vida.
Deus está levantando o profeta Jeremias para poder alertar sobre arrependimento. E Deus está dando uma oportunidade para aquele povo se arrepender e não passar pela consequência que é caso eles façam aquilo que eles estavam tramando a fazer, que era desobediência, que era adorar outros deuses, que era a desobediência em si. E a desobediência, ela sempre traz uma consequência. É por isso que Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão bom, que mesmo com a burrice do homem, mesmo o homem falando, olha, continuaremos a viver como quisermos e seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso, mesmo assim, Deus mantém com o seu plano. Fala assim, ó, tá bom. Mas se por acaso vocês se arrependerem, eu vou poupar vocês de passar por aquilo que já está prestes a acontecer. E Deus, ele traz essa parábola do olheiro, da casa do olheiro, aonde vamos entender um pouquinho sobre o que é o olheiro. Jeremias, ele foi levantado muito novo para poder falar sobre arrependimento. Jeremias ali, ele é pré-ordenado a falar sobre o arrependimento. E Deus traz essa, é uma parábola, né? Deus traz essa parábola para Jeremias, né? Para que o povo entenda. É como se Deus estivesse desenhando, olha, é assim, assim, assado. O olheiro ali, ó, que está trabalhando, sou eu. Sou eu que estou trabalhando. O barro é essa nação de Israel. E eu tenho controle de tudo, eu posso moldar, eu posso fazer isso. E se nós entrarmos um pouco em arqueologia, nós vamos ver que no período, quando eles fazem lá as escavações para poder descobrir, né, artefatos, o que mais eles encontram são objetos como vaso, copos, objetos de decoração de barro mesmo. Então, a gente entende que esses utensílios eram muito utilizados naquela época. Então, a gente entende a importância de um olheiro naquela época, do como ele trabalhava. E Jeremias, Deus vai pedir para Jeremias para que ele desça e veja o olheiro trabalhando. A palavra vai mencionar que a roda, né, ficava girando o tempo todo. Ali são duas rodas. Essas duas rodas, elas servem para poder colocar o barro ali para que ele possa girar e assim possa modelar, né, o barro. Ou seja, Deus ali, ele é o próprio olheiro e Deus está falando, olha, aquela roda não para. Deus está falando, olha, eu trabalho o tempo todo por vocês. Eu estou trabalhando 24 horas por vocês. Eu não paro de trabalhar a favor de vocês. Então Deus tenta, de desenhar para aquela nação, tenta de uma forma bem ilustrada explicar que é necessário se arrepender, que é necessário descer para a casa do olheiro, para que ele molde de acordo conforme ele quer as nossas vidas. Amém? E nós somos o barro. E o barro, ele é uma mistura natural de argila com areia, que quando ele se torna úmido, ele se torna maleável, mais fácil de conduzir. E olha que interessante, lá em João, a gente vai ver que o próprio Jesus se titulariza como água viva. O próprio Jesus se titulariza como água viva, uma água a jorrar para toda a vida eterna. E a água, ela simboliza purificação. Ou seja, você tem duas opções. Ou você é um barro seco, em que não quer passar pelas mãos do olheiro, e que quando quebrar, o mundo te vê como um lixo jogado fora,
ou você se torna um barro que desce à casa do oleiro para que o Senhor possa te moldar, para que o Senhor possa gerar valor em você, para que você possa expandir, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer na palavra também, que é isso que Deus quer fazer com você. Porque para o mundo, se você quebrar, você se torna um lixo. Mas quando você se entrega a Jesus, mesmo quebrado, porque não é Deus, se você olhar bem a passagem, não é o oleiro que quebra o vaso se quebra sozinho. Mas quando você se quebra nas mãos dele, ele te faz um vaso de valor. Ele te deixa bonito. Ele te deixa parecido com ele. E é isso que ele quer. Ele quer te moldar todos os dias. E foi assim que aconteceu com alguns personagens. Ao ter um encontro com Jesus, né? No primeiro contato ali, quando está falando com Jesus, quero trazer aqui o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, ela carregava com ela 7 demônios. E Jesus, ele expulsa dela 7 demônios. E a partir do momento em que ela permite esse contato com Jesus, ela descendo para ser moldada, ela se permitindo a ser moldada. Porque eu acredito que Maria Madalena devia ser uma mulher muito depressiva, vivia numa escuridão, vivia numa luta, porque ela carregava com ela esses demônios, né? Então os demônios carregavam ela cada vez mais para as trevas. Então acredito que ela tinha muita dificuldade também em socializar com as outras pessoas. Mas a partir do momento em que ela tem o contato com Jesus, ela é transformada. E é isso que Deus quer fazer para a sua vida também. Eu não sei que escuridão é essa que você está vivendo. Eu não sei que amargura é essa que você está vivendo. Talvez você entrou aqui essa noite entrando numa depressão, mas Deus está te chamando para poder te moldar. Jesus está te chamando para poder te transformar. Jesus, ele está te chamando para poder te restaurar. Ele quer mudar você. Se for necessário quebrar, deixa quebrar, mas que quebre nas mãos dele, para que ele te transforme em um vaso de valor. Foi assim também com a mulher samaritana. A gente vai conhecer a história, a gente vai ver que a mulher samaritana, ela ia todos os dias tirar água do poço, né? Num horário contrário ao que os outros iriam, né? Ela ia ali ao meio-dia, né? O horário que fazia muito sol, porque ela tinha certeza que quase ninguém estaria ali para poder ver ela, né? Porque ela tinha uma reputação que ela carregava, que ela já tinha casado 5 vezes e que ela estava no 6º casamento dela. Então ela era uma pessoa, sabe, onde as pessoas acusavam ela, onde as pessoas julgavam ela. Então ela evitava esse tipo de situação, ela evitava contato com as pessoas para que ela não pudesse ser julgada. Mas a partir do momento em que ela tem aquela conversa com Jesus, e que Jesus fala para ela sobre o que é adoração, e que ela deixa o coração dela aberto para poder receber de Jesus, aquele momento ali ela também passa a ser moldada, ela passa a ser restaurada, ela passa a ser curada, e ela sai correndo para falar sobre quem é Jesus na vida dela. E talvez você também seja que nem essa mulher. As pessoas te julgam e nem te conhecem. Fala de você sem ao menos conhecer a tua história. Não conhece quem você é, não conhece nem os seus pais, não sabe de onde veio. Talvez você esteja aí vivendo esse julgamento, esse preconceito, e Deus está te falando, eu quero transformar o seu coração. Eu quero tirar de você, sabe, esse vitimismo e falar que você tem valor para mim.
Ele quer tirar essa amargura de você que você está carregando por causa de julgamentos falsos que as pessoas falam a seu respeito. E Ele quer te transformar, Ele quer limpar o seu coração para que depois você saia daqui correndo falando sobre quem é Jesus. E não importa o que falam sobre você, mas importa como é Ele, como Ele te vê. E aqui eu trouxe 2 exemplos aonde Jesus dá oportunidade de mudança para essas pessoas, tanto para a mulher samaritana quanto para Maria Madalena. Deus está dando oportunidade de mudança, e é o que Deus está fazendo também com Israel, com o reino de Judá. Ele está dando uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de arrependimento. Mas o povo se recusa a ouvir. O povo se recusa a ouvir o profeta. O profeta Jeremias, ele é perseguido, porque o povo não quer ouvir, por causa da maldita desobediência. A desobediência, ela nos tira do foco daquilo que é certo e nos leva para o desastre. Nós precisamos entender todos os dias que Jesus, Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Jesus, Ele é o caminho que nos leva à casa do oleiro. E quando nós estamos diante do oleiro, Ele nos apresenta a verdade, que é Ele que vai nos moldar, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos preparar. E quando nos permitimos a ser moldado por Ele, nós temos vida. E é isso que Deus quer de nós. Deus, Ele está dando uma oportunidade de mudança. Deus, Ele está dando uma oportunidade de arrependimento. Deus, Ele está dando uma oportunidade para que você seja uma pessoa diferente. Deus está dando uma oportunidade para que você desça à casa do olheiro, para que você desça até lá e se permita ser moldado por Ele. Sabe, descer à casa do olheiro exige humildade, da minha parte, da sua parte. Quando eu desço à casa do olheiro, eu reconheço a minha falha, eu reconheço que eu preciso me arrepender. Eu reconheço que eu não sou perfeito. Às vezes você vive no mundo aonde as pessoas vivem te elogiando. Você é isso, você é aquilo, você é 10. Você faz tantas coisas boas. Mas aí você esquece da sua essência, porque o seu ego, as pessoas começaram a alimentar o seu ego, e você começa a agir, sabe, com orgulho sobre quem você é, não aquilo que Deus fez por você. E nós todos os dias precisamos fazer essa análise dentro da gente sobre quem nós somos em Deus, sobre aquilo que nós fomos chamados. E se por acaso encontrarmos alguma falha, alguma coisa que desagrada a Deus, alguma coisa, sabe, no nosso comportamento, alguma coisa no nosso agir, nós precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos ter essa humildade em reconhecer. Eu queria que o louvor subisse aqui. O louvor vai cantar uma canção, e logo em seguida essa canção nós vamos partir para a segunda parte dessa mensagem. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você reconhecesse agora a Deus. Queria que você falasse assim para Deus: Pai, eu sou falho. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço que eu sou falho, Pai. Eu permito o Senhor fazer morada dentro de mim, para que aquilo que eu não estou vendo, mas está desagradando ao Senhor, para que o Senhor faça a limpeza necessária. Eu não quero, Pai,
ter as consequências de uma pessoa que é desobediente à tua palavra. Então nessa noite, Pai, eu me permito a descer à casa do oleiro para ser transformado, para ser restaurado de acordo com aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre você, Pai. Então limpa tudo aquilo que está aqui dentro, Pai, limpa toda a sujeira, tira tudo, Pai. Tira tudo aquilo que me impede, Pai, de crescer, Pai. Tira tudo aquilo que me impede de continuar crescendo, Pai, na Tua obra. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas. Estou aqui essa noite com o coração humilde, Pai. Faça de mim um vaso novo. Faça de mim um vaso novo. Se for preciso me quebrar, Pai, me quebre. Porque eu tenho a consciência que é melhor doer nas Tuas mãos do que doer no mundo. Porque quando dói no mundo, Pai, eu fico sem saída. Mas quando dói em Suas mãos, eu tenho conforto, eu tenho socorro. Eu tenho um Senhor para poder me abraçar e para me levantar e falar: filho, eu te curei. Filho, eu te sarei. Filho, eis que estou fazendo de você um vaso novo. Vá. Durante a ministração desse louvor, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que habite dentro de você, o Espírito Santo que é a morada dentro de você, para que Ele faça toda a limpeza necessária e te faça um vaso novo outra vez. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o seu lar.